Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ponto de Ruptura. E nós estamos iniciando uma série de conteúdo de várias áreas. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Como se preparar financeiramente para a transição de carreira. Eu sou Graziele Oliveira, eu sou contadora e sou mentora financeira, com mais de 15 anos de experiência no mercado. E este é o meu amigo Roberto Cardoso. Se apresente para nós, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto Cardoso, sou economista, mas trabalho há mais de 10 anos com processos de due diligence, né, que são aqueles processos de fusões e aquisições de empresas, quando uma empresa quer comprar outra, né, então trabalho muito nisso. Né? Então, trabalho com empresas de diversos segmentos, educação, saúde, varejo, indústria, startups, né, então o objetivo aqui é mostrar um pouquinho do que a gente teve nesse período de todos esses anos no que a gente viu de certo e de errado na quando uma empresa está crescendo ou quando uma pessoa decide, né, sair ali do CLT e empreender, né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho que, bem planejado e feito de maneira correta, pode ser de grande crescimento para o empreendedor e para a família dele também. Né? Exato. E uma das pautas de hoje, né, o que a gente aprendeu, tanto eu quanto o Roberto, né, analisando empresas desses anos todos de experiência que a gente tem. Eu sempre fui consultora de empresa, né, e por que eu decidi vir para finanças pessoais, Roberto? Porque eu acabei identificando esse nicho toda vez que eu chegava na empresa, para verificar os números da empresa. E o porquê que a empresa estava indo mal, eu descobria o quê? Que o dono da empresa, né, em grande parte das vezes, a gente não pode generalizar, né? Ele não arrumava a própria cama, como a gente costuma dizer, né? Então, as Sim, finanças pessoais dele estavam um colapso. E é aí onde a gente entendia o porquê o da empresa também estava. Porque o empreendedor, ainda mais logo no começo, quando ele começa assim, mais com a habilidade técnica do que o conhecimento por trás disso, ele sim. acaba pulando algumas etapas. E aí eu gostaria que você falasse também dessa sua parte, o que você, né, tem de bagagem analisando tantos anos aí essas empresas. Acho que um ponto que eu posso comentar, falar logo de início é quando você cria uma empresa, né? Qual é o foco principal do empreendedor? Né? Fazer a empresa crescer, é o que é o correto. O cara quer que cresça, o cara quer que o negócio dele funcione. E ele vai precisar, e ele vai ficar basicamente naquilo. Então, toda essa parte, às vezes, de planejamento, contabilidade, qual é o sistema tributário que a empresa vai seguir, enfim, acaba ficando para trás. E aí, ela acaba sendo correto, né? O cara quer primeiro focar no negócio. Mas, com o passar do tempo, é bom ele pensar em organizar algumas coisas, porque o que a gente vê muito, pessoalmente, é muito uma mistura do que é dinheiro da empresa, daquilo que é dinheiro do sócio, do empreendedor ali, né? Há uma mistura muito grande, né? E sem fazer essa separação, às vezes, acaba em algum momento as coisas vão acabar se complicando ali. Você vai deixar de pagar alguma coisa da empresa, que você deve para poder se remunerar, né? E isso acaba aí é onde pode começar a dar algum tipo de problema mais para frente, né? Então, cansei de fazer projetos onde você via, por exemplo, uma escola, uma clínica, onde a pessoa estava tava ali com pouco capital de giro e acabou deixando de pagar coisas da empresa porque você estava pagando escola, viagem, gastos pessoais e por aí vai, né? E aí quando a gente olha essas empresas, o que acontece normalmente é que o sócio, né, o empreendedor, ele acaba se remunerando primeiro, quando na verdade ele deveria ser ali um dos últimos a ser remunerado, né? Se ele tem um aluguel para pagar, ele tem que pagar primeiro o aluguel. Se ele tem um outro fornecedor para pagar, ele tem que pagar os fornecedores. Se tem um funcionário ali que está lá, que ele trabalha, que ele empregou, ele tem que pagar o funcionário. Então, isso acaba não acontecendo. Né? E aí, por isso, dessa falta de organização, essa falta de organizamento, ele acaba tendo que indo ali, às vezes, pegar um capital de giro,
pegar um empréstimo no mercado para conseguir ter de onde tirar o dinheiro, né? Exato. Por isso que a gente fala, né, da importância de você se preparar financeiramente, né, para empreender, para fazer essa transição de carreira. Se você está no CLT e você quer virar empreendedor. Isso é muito Sim, importante, porque se ele não tem claro quanto ele gasta na vida pessoal dele, ele sim. não vai saber quanto terá que ser o prolabore dele. Que aí entra o que você Isso. falou, de misturar o dinheiro da empresa, né, com o dinheiro pessoal. Então, quando você entra no negócio, você já tem que ter bem claro na sua cabeça quanto você precisa para manter o seu custo de vida. Ah, eu Sim, preciso de 5 mil. Então, o seu negócio tem que gerar muito mais do que isso, no mínimo 3 vezes mais do que isso, para conseguir se manter. Porque você vai tirar, no mínimo, os 5 mil de prolabore e o restante você vai reinvestir na empresa, não é verdade? sim. Eu acho que um ponto importante, complementando o que você falou, é que ele tem que fazer um exercício do planejamento financeiro efetivamente, como você falou. Quais são todas as minhas receitas, quais são todas as minhas despesas, sabe que não é muito, às vezes, a lógica de quem entra, quem começa a aprender aqui no Brasil, mas, se possível, logicamente, é ter uma reserva, porque às vezes não é garantia ali que o negócio que você está criando vai começar a dar receita de uma hora para outra, né? Quando a empresa que eu estou hoje, quando eles começaram a fazer o projeto, né? Eles não começaram a ter receita no mês seguinte. Demorou 4 meses, 5 meses para eles começarem a ter projetos, porque você tem que fazer prospecção de clientes, você vai numa reunião aqui, você vai numa reunião lá, você vai levar muito nãos na cara, você deve saber bem disso também, né, Graça? Sim. Levar muito nãos na cara. E aí, se você não tiver uma reserva para você poder se manter nesse período, como falar assim, de início, ou até mesmo período de baixa, né? Você acaba se complicando, né? Então, assim, poder você fazer esse planejamento financeiro, você ter, claro, se possível, essa reserva, que aí normalmente, idealmente, você ter 6 meses, 12 meses, né? É um bom caminho, porque você consegue, de fato, ali focar naquilo que é importante, que é o teu negócio, e não focar só no financeiro, né? Exatamente, porque aí você vai ter mais energia para fazer isso girar, porque você não vai ter a preocupação financeira, você não vai ter aquele desespero. Por isso a gente fala dessa importância, quando você decidir, né, fazer essa transição de carreira, não é você chegar amanhã na empresa que você trabalha e falar tchau, adeus, estou indo embora. Você se preparar, Isso. né? Beijo, beijo. Beijo, beijo, tchau. Não, não. Você se preparar para isso. Então, você faz todo esse exercício que a gente falou, né? Da educação financeira Uhum, primeiro dentro de casa, para saber o quanto você precisa, o mínimo que você precisa para uhum, sobreviver, quanto que você vai investir nessa empresa, e também colocar assim, fazer um estudo mesmo, né? A gente chama de estudo de viabilidade, mas também pode ser de oportunidade, cada um chama de um jeito. Qual negócio você vai fazer? Qual cliente você vai atender? Então, eu vejo muito isso. As pessoas, elas vão com a cara e com a coragem, mas elas não sabem onde elas vão vender, elas não sabem para quem elas vão vender. Elas só têm, quando a gente vai para a academia, a garrafinha e um sonho. né? Então, É uma elas têm... grafia, eu sou boa, essa é nova, essa não tinha ouvido ainda. Então, no empreendedorismo, né, a gente tem a vontade e o sonho. Foi. Então, a gente tem que preparar a nossa cama, né? Preparar toda coisa que a gente falou, né? A gente sabe que às vezes não é possível, não, às vezes não é, mas se preparar no mínimo de uns 6 meses para você aguentar, porque você vai primeiro receber muitos nãos antes de começar a receber alguns sims, Uhum. né? E aí, para você não ter essa preocupação, para você poder focar no seu negócio de uma maneira mais fluida, mais dedicada. Porque você tem que focar no seu negócio, na venda, na prospecção, porque o que mexe o ponteiro é a venda. Não importa se é a sua venda pessoal, ou a venda de algum produto, a venda de algum serviço, e isso influencia muito também. Mas é venda. O que mexe o ponteiro de qualquer empresa é a venda. Você tem que vender algo Venda. para outra pessoa. E aí Sim. você tem que ter isso bem em mente, bem estruturado. Por exemplo, você vai vender água gelada no Alasca. Como você vai Uhum. conseguir lucrar com isso? Tem como? Tem como. Mas você tem que estruturar. Então, essa é aquela principal questão, né, que você já levantou uma vez também, né? Se você fosse um negócio,
né? sim, Você investiria em você hoje? é, Essa é uma tipo, pergunta a se fazer, né? porque assim, no final ali, o que você tem de conhecimento, né? O que você consegue agregar, trazer de novo ali? O que você tem ali na tua rede de contato no network, vamos falar dessa forma, né? Reputação, tempo. Então, assim, você tem que olhar para o que para o teu negócio ali e falar, tá, mas se fosse vender esse meu negócio para mim, quem iria comprar a ideia, né? E acho que isso é um exercício fácil de fazer, mas ao mesmo tempo difícil de fazer, porque é onde você vai sentar, você é obrigado a sentar ali, com papel e caneta na mão, né? E refletir, pensar para ver se de fato a sua ideia, né? Ela consegue fazer a sua ideia sair do papel e você consegue botar ela para trabalhar, né? A gente teve uma aula foi nessa semana que uma pessoa falou bem isso, né? A aula que a gente teve, né? A, a Camila comentou de planejamento, né? Ela demorou 3 anos para ela sair ali do CLT para, de fato, ela começar a aprender. Então, ela foi testando várias hipóteses ali, tudo que ela achava que podia funcionar. Algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram. E aí, depois, quando ela se sentiu efetivamente preparada, ela, né, foi lá e saiu. Lógico, né? Acho que a gente reforçar, às vezes não é a realidade de todo do brasileiro em geral, né? Mas tentar ter um mínimo de planejamento ali para você poder ter uma base um pouco mais sólida para começar a empreender e quando enfrentar algum momento mais de baixa, é bom isso ter, porque assim, às vezes, porque aí diminui a chance de você pegar todo aquele esforço que você teve, as economias, a rescisão, porque às vezes o pessoal pega a rescisão ali e usa a rescisão para quê? Para o que ela está fazendo. Só que Um às novo vezes sem negócio. ter um novo negócio, às vezes sem ter esse planejamento, você pensa um pouquinho ali na reserva que eu deveria ter, ela acaba pegando esse dinheiro e perdendo ele exatamente por isso. Ela fala, essa não é para mim empreender. Não, eu acho que tem pessoas que você são ótimas pessoas, se identificam dentro do CLT e pode empreender dentro sendo do CLT, mas vai ter pessoas que conseguem empreender, sair do CLT e empreender, mas você tem que ter planejamento dois. Eu acho que assim, tanto para o CLT quanto para o empreendedor em si, sem ter um planejamento claro dos seus objetivos, das suas finanças, tudo, ele não consegue, ele acaba, não pode falar, às vezes esse tiro pode acabar saindo pela culatra, né? Não Exato. dando E aí, certo. quando você se sente frustrado, você fala assim, nossa, meu negócio não deu certo, né? É, E aí você acaba desistindo, mas não é porque o negócio não dava certo. A ideia é muito boa. Mas que nem a sim, gente falou, se você não estruturou essa ideia antes, né, o tiro pode sair pela culatra. Uma ideia muito boa pode morrer ali. Por isso que acho que os números do Sebrae, né, sempre falam isso, mostram isso, que várias empresas fecham entre 1 a 3 anos, né, depois de abertas, né, sim. CNPJ. Exatamente por isso, por essa falta de conhecimento. A pessoa tem a vontade, ela, por exemplo, ela tem, vamos supor, uma pessoa que faz bolos e doces. Nossa, ela faz bolo muito bem, ótimo. Então, ela faz um Uhum, bolo muito gostoso. Então, eu vou começar a empreender com bolo. Mas onde que eu vou vender esses bolos? Para quem que eu vou vender esses bolos? E aí, quando a gente fala em produto, por exemplo, nós dois sabemos que a importância de você comprar bem, de você comprar num sim, preço bom e vender exatamente onde o seu público está, sim. entendeu? Então, É, isso é muito importante também. Você fazer, por isso que a gente fala de viabilidade, né? De você saber aonde você vai vender. eu acho que, por exemplo, do bolo, você tem que saber também como você vai fazer uma propaganda, vamos falar dessa forma, né? Como você vai conseguir atingir ali o seu público-alvo, né? Tipo, hoje em dia o pessoal usa muito Instagram, TikTok, né? Mas tem outras formas também de você conseguir fazer, né? Eu acho que talvez ali é sempre bom você começar ali por onde você se identifica com o público-alvo, você tenta chegar até eles, mas também usar como ferramenta o online, né? Acho que o online hoje faz você crescer bastante, né? Você provavelmente deve conhecer alguém aí na tua cidade que a pessoa faz uma bela de uma propaganda no Instagram, no TikTok, como eu vejo aqui em diversos lugares aqui que acaba ganhando muito mais nome aqui em Santos, porque os caras trabalham bem ali no social, né? Então Exato. tem que saber Diferenciar. identificar
identificar o teu público e também, principalmente, saber divulgar, né? É vender. Como fala, o pessoal fala, tem que saber vender, Exato. né? Você pode até não gostar de vender, mas tem que saber vender para você poder sobreviver. Sem saber vender, é complicado. Não adianta você ter um produto bom se ninguém sabe que o seu produto é bom. Você não sabe que ele existe, né? Que não sabe que ele existe, exato. Entendeu? Então a gente Sim. vai partindo aí dessas premissas, né? Então, assim, Uhum. já listamos alguns erros, né, mais comuns, Uhum. né, na transição de carreira mal planejada, que é gastar toda a rescisão sem planejamento, Sim. né? Achar que a nova carreira vai dar um retorno financeiro rápido de imediato, Sim. misturar as finanças pessoais com os investimentos, né, da empresa, né? Não ajustar o seu custo de vida, achar que você vai poder ter o mesmo custo de vida que você tinha na CLT, e Sim. isso não ocorre de imediato, e assim, você vai sim poder ter, depois gastar mais, né, ter uma vida melhor, mais confortável, mas não é de imediato, e é isso que a gente Sim. tem que, tá? E empreender sem entender os riscos, né, que a empresa também tem, porque não é só o lucro, não é só a parte boa, né, Uhum. do empreendedor. A gente sabe que no Sim. Brasil, a gente, tipo assim, a gente é brasileiro, não desiste nunca. E no Brasil é difícil empreender, mas não é impossível. A gente tem muita oportunidade sabendo lidar com elas. A gente tem que saber identificar, né, os pontos bons, os pontos fracos, tentar minimizar os erros dos pontos fracos, né? E aprimorar os pontos bons, que nem você falou, né, da nossa última aula que a gente teve. Ela fez vários testes. E ela focou, bom, isso aqui deu certo, vou continuar nisso aqui deu errado, não vou fazer mais. Então, tão importante em saber o que você vai fazer, é saber o que você não deve fazer, Não deve fazer, isso é verdade. não E é? hoje você tem, querendo ou não, hoje você tem um volume muito bom na internet aí de pessoas que mostram aquilo que deu certo, né? Mas e você não vê tanto assim pessoas que não deram certo, né? Então você, quando você vê, o pessoal acaba vendo muito, vamos falar assim, o que deu certo, né? Mas a pessoa não sabe ali que a maior parte do trabalho ali foi silenciosamente, ninguém vendo, ou você trabalha até tarde da noite, acordando de manhã, se privando de fazer diversas coisas para poder chegar ali, né? Então, a clareza do seu objetivo, se você não tiver, e se você não conseguir ter uma consistência também ali, né? Você ser constante naquilo, isso deve ser levado em consideração na hora também de empreender. Né? Porque a gente tem mania hoje de querer muito ver, pô, aquele cara deu certo, aquele cara deu sorte, tipo, ele foi abençoado, por aí vai, né? Assim eu também E consigo. assim até eu consigo, queria ver ele no meu lugar. Então, assim, Exato. sem ter. Você tem que parar e pensar que assim, o que acontece efetivamente, ele não tá ali no Instagram, ele não vai estar ali no TikTok. Tem todo um trabalho por trás que você tem que fazer ali para chegar lá, né? E então, sem isso, você não consegue. Posso falar, se você não ficar pensando só no resultado final e não trabalhar ali, não planejar, você não vai conseguir chegar ali. Você vai acabar se frustrando, se martirizando e não focando naquilo que é realmente que importa, né? Exatamente. E aí, Roberto, que eu queria perguntar para você também, pedir para você trazer essa sua experiência que você tem também, aplicando a lógica, né, do seu trabalho de due diligence na vida pessoal, na nossa vida pessoal, nesse processo de transição de carreira. Cara, assim, eu acho que o primeiro ponto que você, foi o que você falou no início, né? Tipo, você investir em você mesmo, você ter confiança no teu projeto. Acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que ter aquele feeling que você está fazendo o que você quer e que de fato você vai encontrar um mercado ali para poder trabalhar nisso. Acho que sem você ir por ir só, né, é complicado. O primeiro ponto você nunca vai estar 100% pronto, né? Mas você já se planejou, você já testou, você viu que dá certo e você tá errado, isso já é, vamos falar assim, uns 40, 50% para dar certo ali, né? Acho que tem um outro ponto que eu acho que é bem importante, e olhando muito porque eu já passei aqui, é você identificar o que são os seus passivos. O que é o passivo que a gente está falando? Você tem dívidas? Quais são as suas dívidas, né?
Um empréstimo, financiamento de um carro, financiamento do apartamento, né? Quais são as obrigações fixas? A gente está falando aqui de um aluguel, luz, internet, celular, os gastos com alimentação, por exemplo, escola dos filhos, né? Então, assim, você tem que ter isso muito bem mapeado, até para você poder saber qual o mínimo necessário para você viver, né, Graça? Sem Uhum, isso, você, sem isso, você vai, em algum momento você vai ter um problema, né? exato. Uma outra coisa que é muito bom você ter, e acho que tanto na vida pessoal quanto na empresa, que é uma coisa que você me ensinou até, Grazi, é a questão ali do fluxo de caixa. Você tem que ter um fluxo de caixa. Sem isso, até para você poder saber o quanto você gastou no mês, o quanto sobrou no mês, e senão, assim, em algum momento vai dar problema. Até para você ver se você está naquilo que você planejou de ter tanto de receita por mês, se você vê, putz, eu não estou chegando naquilo que eu pensava. Então, será que eu não vou precisar fazer um ajuste aqui, diminuir um pouco meus gastos, variáveis, vamos falar dessa forma, Isso. e manter os fixos, né? Acho que isso é muito importante também. Eu acho um outro ponto é você, de fato, ter ali a reserva ali de emergência para você poder fazer o, o teu projeto acontecer, né? Então, a gente sabe que às vezes vai ter momentos que você vai ter sorte, onde você vai conseguir, tipo, você começou o negócio, começou a dar dinheiro, pô, beleza, mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes demora alguns meses para isso estar certo, e aí você vai ter que ter uma reserva para poder colocar o dinheiro na empresa e o dinheiro também na sua casa para poder pagar as contas, né? Então, Exato. isso é muito importante. Exatamente, né? É o que a gente fala, né? Tão importante quanto fazer esse fluxo de caixa para saber como a gente está gastando esse dinheiro, é ali que Sim, você identifica, né, os furos nos baldes. Porque às vezes você está sim, pagando coisas que você nem sabia. Eu falo assim, não, aconteceu comigo esses dias. Eu estava pagando uma conta de celular que na minha cabeça ainda estava em R$ 35 no meu plano lá. E, na verdade, eu já estava pagando quase R$ 80 e não tinha percebido. Porque eu estava em débito automático, passava despercebido. sim. Na minha cabeça estava o valor de 3 anos atrás. É, Entendeu? Então, assim, por quê? entendi. Porque eu não estava acompanhando uma coisa dessa. Pode parecer boba? Pode, só que no meu caso foi o do celular. Mas quantas outras pessoas têm outras coisas que não estão prestando atenção? Que o Um dinheiro está stream, saindo com streaming, uma assinatura. a conta do banco, aquela conta que a gente tem no banco, a gente não mexe para nada, nem aparece no banco, e a gente paga aqueles valores de cesta altíssimos, sendo que a lei diz que a gente pode ter conta essencial. Sabe, essas Sim, coisinhas, né, para o empreendedor que ele está entrando agora, e para a vida pessoal, você vê que ela se cruza muito nisso. Então, você tem sim, que saber quais são os seus direitos, quais são as obrigações, qual é o seu orçamento, que nem você falou dos gastos fixos, dos gastos variáveis, e dos seus ganhos também. Se hoje o que você ganha no seu CLT não é o suficiente nem para você sobreviver, então como é que você vai sair com a cara e com a coragem e empreender se você ainda não tem um mínimo de conhecimento, né, sobre o mercado sim, que você quer entrar? exatamente. Então, Tem que estudar antes um pouco para poder você conseguir diminuir um pouco esses riscos, né? uhum. Para você ter mais chance de sucesso, vamos falar dessa forma. Exatamente. A gente nunca pode subestimar os custos que vai vir com a empresa, porque a pessoa, e eu pego muito isso aqui, Roberto, principalmente entre os MEIs, que são os microempreendedores individuais, eles abrem o CNPJ e esquecem ou não sabem que tem as obrigações, que tem impostos a pagar. E aí depois chega aquele em mim desesperada, Grazi, eu recebi uma cartinha lá, uma mensagem do governo dizendo que eu estou devendo. Ah, mas você tinha que pagar a mensalidade. Mas tinha que pagar? Ninguém me falou que eu tinha que pagar a mensalidade. Ninguém me falou que eu É, tinha que entregar a declaração anual, se não pagava multa. sim, aí é quando começa a questão da formalização, né, dessa forma da empresa, você de fato ali criar um CNPJ, você tem uma série de obrigações, né? Uma empresa, vamos falar assim, uma pessoa que está saindo de CLT para um empreendedor, dependendo, logicamente, aí do que ela vai fazer, mas a maioria das pessoas vão acabar virando ali um MEI, né? E o MEI tem não vou saber falar agora, mas tem um valorzinho mínimo que você paga ali todo mês, né?
E aí, quando a pessoa começa a crescer, aí a maioria também vai ter um limite de faturamento. Depois desse limite, em tese, obrigatoriamente, você acabaria virando um simples, né? E o simples, Isso, você tem um imposto para pagar todo mês, né? Lógico, você vai pagar conforme o teu faturamento, mas você vai ter que ter um contador ali para poder fazer isso, né? Fazer a operação da DAS, aí pra você pagar. E às vezes a pessoa nem ela só vai saber que ela precisa fazer isso quando ela recebe uma cartinha, como você falou aí, do governo. Falei, exato. olha, tô vendo aqui que você faturou bem esse ano e você não pagou para mim. O que aconteceu aqui? Cadê meu dinheiro? Né? Cadê minha Cadê parte? meu- ca- Então, esse sócio ele vai cobrar de você com juros e multa ainda por cima, Exato. né? E a gente vê isso muito nesses 10 minutos do trabalho, a gente vê isso muito. Às vezes a pessoa esqueceu de alguma forma informalizar tudo, pegar toda a receita que ela teve e ela colocar ali para dentro e oferecer a tributação do fisco. E aí, sabe, em algum momento essa conta pode chegar e quando ela chegar vai ser uma conta cara, né? Então, ela acho que tem que tomar muito cuidado com isso, o contador, pedir ajuda do contador para ele te indicar sempre e você está atento que vão ter declarações aí. No Simples é mais tranquilo, né? Você tem a declaração do Simples, vai ter aí depois a tua declaração de imposto de renda na pessoa física também. E aí, mas aí, assim, contratando um contador bom, ele vai saber te explicar bem isso, né? Né, mas é que depende o que você vai fazer também, né? Também tem a Sim, DCTF, tem o E-Social, sim, tem várias coisas que se você não entregar, né? Eles te sim, são várias desligam, declarações. né, no imposto melhor do que Sim, no presumido e no real, mas mesmo assim sim. ainda tem muita coisa que você tem que entregar. Se Porque você você não vai para o entregar, presumido ali, você tem mais declarações. Aí são exato, DCTF, SPED, e eu mexo, não é eu que mexo, mas é o que o pessoal do trabalho aqui mexe. São uma infinidade de declarações que qualquer preenchimento errado, ou ausência de preenchimento, ou uma informação errada, isso vai gerar multa, isso vai gerar juros, isso vai gerar é dor de problema. cabeça para o empreendedor. Então, isso tem que ser. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que, assim, não é só o contador que tem que saber preencher bem. O que a gente vê muito às vezes, uma falta de comunicação entre o empreendedor, entre o dono do negócio e a contabilidade. E às vezes aí a contabilidade ela vai colocar todas as informações, mas vai preencher as declarações com base nas informações que o sócio da empresa mandou. Se o cara não mandou uma informação incompleta ou não explicou alguma coisa ali, o que ele teve de entradas e saídas direitinho ali, vai acabar impactando no período de declaração, que pode gerar uma multa. Se a gente fala assim, se eu pego às vezes uma empresa grande que fatura 10, 15, 20, 30 milhões de reais, às vezes ela com uma contabilidade interna, ela às vezes quando tem uma preenche errado alguma informação e tem que fazer uma retificação dessas declarações para não ter multa nem nada. Você imagina então quando você pega uma empresa menor que está iniciando agora, mas que já tem um faturamento bom, mas o dono da empresa ele não conversa com a contabilidade, né? Então, Exato. assim, o risco acaba sendo às vezes até maior, né? E aí Até você para não vai perceber. Até para você Desculpa. delegar algo, né, você tem que Sim, ter conhecimento. Porque como é que sim. você vai, por exemplo, fiscalizar, fazer auditoria, se o seu contador está fazendo certo ou não? Tem essa também. Eu te falo que metade não, vai, 80% dos projetos que eu fiz aqui, a comunicação entre a contabilidade e a dona da empresa não é boa. O dono da empresa acaba muitas vezes, e assim, eu até entendo, cara tá preocupado com o crescimento da empresa, de o negócio estar vivo ali, ele fica preocupado no operacional, mas conforme ele crescer, em algum momento ele precisa começar a olhar para a contabilidade, porque a contabilidade, além da questão da apuração dos impostos, dessa forma, ela também pode ser uma boa ferramenta ali para você tomar decisão de negócio. Você consegue Sim, ali ver se você tiver um fluxo de caixa, se você tiver uma posição ali no nível das conciliações de pontos patrimoniais, receber, quando você pagar, por exemplo, você começa já a olhar talvez aonde que tá, onde você está errando, onde você precisa melhorar. Às vezes, pô, você começa a ver também. Eu já peguei situação onde, em clínica de saúde, que eles recebiam dinheiro de um convênio
X, e eles não sabiam porque eles estavam recebendo aquele dinheiro, entendeu? Então, cara, pô, tá sobrando 200 mil no meu caixa aqui, que conta que eu esqueci de pagar? Como é que conta? Você tinha um a receber desse convênio que você cobrou, ele, por N motivos, glosou, né, esse valor, e, e aí depois aí você entrou com um processo lá de recursos de, ó, cara, eu te cobrei, tá correto, tá conforme o contrato. Aí ele revisou e falou, mas você não tem isso anotado em lugar nenhum. Se isso não está no teu financeiro, isso não está no controle gerencial, um assim, você eventualmente possa ter, e aí você recebeu, você não sabe o que é aquele dinheiro. Ou seja, o que será, claro, a gente fala uma clínica aqui, mas será que não pode acontecer num outro tipo de empresa também? Você ter faturado alguma coisa ou ter deixado de faturar alguma coisa, e aí é um dinheiro que está na mesa que você poderia estar usando e você não está usando, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Né? Você saber a contabilidade, ela, além de ser algo para você pagar os impostos, pagar os tributos sobre foram dos seus funcionários, tudo, ela, tratada da maneira correta, ela vai ser uma boa ferramenta de decisão, entendeu? Ela vai indicar como é que está seu negócio. Ajuda no seu planejamento estratégico. Total, Atividade total. bem estruturada. Bom, o papo está muito gostoso, a gente está caminhando aqui, né, para o final Sim. do nosso bate-papo. E aí eu gostaria de falar para você, eu também vou dar as minhas, mas as nossas dicas finais para os nossos amigos que estão assistindo a gente. Acho que assim, acho uma parte que talvez você possa falar até melhor do que eu, né? É a questão da transição sem planejamento, né? Você tem que ter um planejamento. Exato. Sem ter um planejamento, fazer uma transição que seja de carreira, uma transição do CLT para um empreendedor, ali vai ser um caminho mais tortuoso, né? Mais complicado. Cuidar bem da base do seu financeiro, das suas contas, porque se você tem condição, se você tem uma reserva, e se você souber guardar um dinheiro, você vai ter uma liberdade de escolha. Sim, então é muito mais fácil você ter essa liberdade para tomar uma decisão do que você tomar uma decisão para poder ter o dinheiro da conta naquele mês, né? Então, base financeira forte é importante aqui, né? E, assim, saber usar o tempo a seu favor, né? Planejar é muito mais barato que consertar, Com né? certeza. Planejar é muito mais barato que consertar. Você fazer as coisas na cara, e como você falou, na cara e na coragem aí, vamos que vamos, né? Sem ter um mínimo de planejamento, né? É, é complicado, né? Tem, acho que foi o JJ fala, né? Você não vai, tudo bem, não vai estar tudo na planilha, não vai estar todo o teu planejamento, mas você tem que ter alguma coisa planejada. Você tem que ter, tipo, olha, beleza, se não der certo, eu vou fazer isso, que caminho eu posso seguir, para onde eu quero chegar, sabe? Você não vai estar 100% pronto sempre. E nunca, aliás, você nunca vai estar 100% pronto. Quem nasceu pronto já está ultrapassado. É, exatamente. Mas você tem que saber estar organizado. Exatamente. Né? Acho que uma coisa que você brinca, você fala bastante é tipo, mudança para qualquer mudança é uma constante. Acho que esse é o ponto. Mentalidade. E mentalidade, exatamente. A mudança é uma constante. E se você quer ter liberdade, ela não vai vir sem uma consistência, sem um planejamento aí, para você poder seguir em frente. Senão, se você é sempre vítima da, da economia, do momento da economia, né? Esse é o ponto. Exato. Eu costumo falar para os meus clientes da contabilidade, né? Principalmente quando a gente está em transição de MEI para o Simples Nacional, falo, cara, não precisa ter medo de crescer. Não é o governo que diz quando você vai pagar de imposto para ele. É você que fala para o governo quanto você vai pagar de imposto para ele. Isso. Entendeu? Você tem que ter essa decisão. Você tem que saber exatamente o que você quer e aonde você quer chegar. Porque senão você vai viver como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Basicamente, né? Né? E eu acho assim, não quer dizer que você vai pagar mais imposto, isso é ruim. Isso quer dizer que o seu negócio está crescendo, Exato. né? Em algum momento você vai ter que avaliar se o simples vale a pena para você, se não vale para um outro Real. regime, né? Real, presumido, né?
Se você está tendo mais imposto, uma coisa você pode ter certeza, você tá gerando mais renda. Se você está gerando mais receita, é que o teu negócio está dando certo. Então aí talvez você vai precisar parar um pouquinho, pensar e ver o que você precisa fazer, né? Exatamente. Sem planejamento também vai dar errado. Exatamente, vai dar errado, né? Mas acho que é isso, né? Acho que conseguiu aí falar tudo que a gente tinha se alinhado, combinado de conversar, né? De discutir, né? E aí, como a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar as redes sociais, então. Ah, sim, sim. A gente te encontra onde, Roberto? Em qual rede social? Pode ver no LinkedIn, né? Vai tá lá Roberto Cardoso, mas também pode ser no Instagram ali, no arroba, né? RDC _ Júnior, né? O meu Instagram é o graziele.finanças, né? E Graziele minha mãe enfeitou, tá? É Graziele com Z, 2 L's e E no final. Graziele.finanças, onde eu estou sempre postando, né? Dicas, conteúdo para poder ajudar as pessoas ali na vida financeira pessoal. Eu também tenho o meu WhatsApp, né, da contabilidade. Lá no meu Instagram mesmo tem um link lá. Só clicar lá e você fica sabendo das minhas mentorias, do meu trabalho do escritório de contabilidade, e a gente pode bater o papo. Caso as pessoas aí tenham dúvidas, queiram tirar algumas dúvidas, estou aí disponível para poder responder essas dúvidas. Agradeço a todos, né, nosso canal que está nascendo agora, Ponto de Ruptura, e que já deu muito certo, eu tenho certeza. Obrigada por esse bate-papo, viu, Roberto? Obrigado. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.